Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Ser humano é humanizar a espiritualidade, é ser gente. Amém, gente? Então, para mim, o ministério apostólico, ele veio para isso, para ajudar nesse cuidado. Porque o fundamento apostólico da igreja, ele precisa ser restaurado. Nós precisamos, como apóstolos, pastores, trazer fundamentos, mostrar as coisas como elas são, não vender um produto que a gente não compra. Eu conheço pastores, irmãos, a gente cuida desses irmãos também. Eles pregam uma coisa no altar que nem eles mais acreditam nisso, mas eles têm uma demanda para cumprir, eles têm uma meta para alcançar, sabe? Porque a sua convenção ligou para ele e disse que ele tem tantos % para fazer. Então a nossa fé se tornou uma fé logística. A gente tem uma meta para cumprir. Não me chame isso de evangelho. Não me chame de evangelho. Isso é qualquer coisa, menos igreja. Nós temos meta para cumprir. É como se nós fôssemos vendedores de um produto. Vai ganhar um prêmio no final quem vender mais. Vai ganhar um prêmio no final quem abrir mais células. Vai ganhar um prêmio no final quem plantar mais igrejas. Por isso que nós estamos as igrejas cheias de gente vazias. Porque nós nos tornamos matemáticos. Aonde ter mais me promove, aonde ser maior me promove, aonde ser mais alto me promove. E quer saber? Não tem problema nenhum você querer ser grande. Ser grande tem um caminho só. Quer ser alguém o primeiro? Senta no último. Quer ser alguém forte? Reconheça que é fraco. Quer ser alguém sábio? Se torne louco. A equação de Deus é diferente da sua. Então, queridos, o fundamento apostólico da igreja, os dons devem ser procurados, claro. Jesus mandou eu procurar os dons com zelo. Eu preciso buscar esses dons com zelo. Agora, a responsabilidade apostólica e profética da igreja é garantir a essência dos movimentos para que eles não se percam no caminho. Por isso a igreja começou apostolicamente e ela vai terminar apostolicamente. Nem todos precisam ser apóstolos, mas todos são apostólicos. Nem todos são profetas, mas todos podem profetizar. Porque a igreja ou ela é profética ou ela é patética. Ela trabalha para a volta de Cristo. A igreja não trabalha para ficar grande, ela trabalha para a volta de Cristo. Se ela for continuar sendo pequena e pequenininha, com 20, 30 pessoas, não importa. Mas se ela estiver trabalhando para a obra, para a volta de Cristo, ela se tornou uma grande igreja no mundo espiritual. Então a responsabilidade apostólica é garantir que os movimentos da igreja não se percam no caminho. E tem um fundamento, e o fundamento é o amor, querido. O fundamento desse apostólico é o amor. Sem o fundamento de amor, os movimentos se perderão. Fundamentos apostólicos tem que estar anos na frente. Anos na frente. Por isso que a igreja fala, a Bíblia fala em Efésios capítulo 2, acho que é o versículo 18, que a igreja está firmada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Por quê? Porque ela tem que estar na frente. Eles têm que ver primeiro. Não é? Não é? Então está na Bíblia. Está por aí, está em Efésios. A Bíblia diz que os fundamentos da igreja são apostólicos e proféticos. Nós queremos insistir com cobertura, mas nós somos fundamentos, irmãos.
Um apóstolo, ele não entra na cidade, ele penetra nas estruturas de uma cidade. Ele penetra em intercessão, ele penetra em lágrimas. Apóstolos são fundamentos, pastores não é para ser cobertura de um empresário, é para ser fundamento daquela empresa. Enquanto eu e você não nos comportarmos por baixo, nós queremos nos comportar sempre por cima. Eu fui chamado e você foi chamado para garantir os movimentos da igreja dos próximos dias. Amém, irmãos? Por isso a gente tem que estar anos na frente. Anos na frente, ou seja, a gente vê primeiro. E se viu primeiro, eu tenho a responsabilidade de trazer. Eu confesso para você, eu aprendi muito sobre o ministério apostólico em 2006, 2007, 2008. E hoje eu estou pregando, porque hoje faz sentido. Porque quando um profeta, um apóstolo mostra alguma coisa, não faz sentido na hora que ele mostra. Você está no verão, ele está mostrando roupa de inverno. Ele desenhou uma roupa de inverno e você diz: como? Nós estamos a 40 graus. Você é louco, isso não vai acontecer. Escutem as nossas mensagens de 2015, 2016, 2017, 2018. Escutem elas. Entre na internet e procure 2017. Ouça as mensagens, você vai ouvir a mesma coisa. Deus vai parar o mundo. A gente sabia o que Deus ia fazer? Não. Mas a gente estava falando, Deus vai parar, nós vamos fazer coisas pequenas e vamos movimentar coisas grandes. As igrejas fecharam, as empresas fecharam, o mundo parou, nós fomos para dentro de casa. Alguns tiveram que se refazer até profissionalmente. Alguns criaram novas formas de viver, novos jeitos de viver. Perdemos parentes, Deus recolheu amigos, recolheu parentes, recolheu familiares, um sentimento de perda. E aí alguns ficaram no campo do medo, outros prosperaram. Nós precisamos entender que eu não nasci para fazer, eu nasci para cumprir. Para cumprir o que está escrito. A Bíblia diz que Jesus nasceu em Belém da Judeia para que se cumprisse o que fora dito: tu, Belém de Judeia, Belém de Efrata, sendo a menor cidade, de ti sairá o rei. Depois ele foi morar em Nazaré para que se cumprisse o que fora dito. E depois ele desceu para o mar da Galileia e morou em Cafarnaum, Zebulon, para que se cumprisse o que fora dito. Amém, irmão? Jesus vivia no cumprimento das escrituras. Jesus, ele não veio para fazer, então faz um milagre. Ele dizia: não, eu vim para aqui fazer o que meu pai mandou fazer, eu vim para cumprir. Você vai ter que decidir nos próximos dias se a sua igreja vive para fazer ou vive para cumprir. E se ela vive para cumprir, então eu vou ter que parar de fazer e voltar a ouvir a Deus. Eu preciso voltar a ouvir a Deus, senão eu só estou fazendo. E glória a Deus pelo serviço, glória a Deus a igreja cresceu, glória a Deus o prédio aumentou, glória a Deus a gente ficou mais conhecido, glória a Deus pela internet, estamos fazendo. Mas eu nasci para cumprir, e muitas vezes para voltar a cumprir eu preciso parar de fazer. E agora Deus disse: pare um pouco. Eu quero você mais comigo do que com as pessoas. Pare um pouco. Eu quero falar coisas novas nos próximos dias. Eu estou voando, irmão. Eu estou ganhando oferta. Eu estou vendendo livro. Eu estou pregando nas grandes conferências do Brasil e do mundo. Meu Deus, está indo de vento em popa. E Deus diz: recolhe as velas. Volte. Pare um pouco. Eu quero... Poxa, ele vai parar? É. Como é que é isso, pastor Luiz? Eu vou te falar como que é isso. Quando você for tentado a se esconder, mostre. Quando você for tentado a mostrar, se esconda. Volte para o lugar em Deus. Eu vou te falar uma coisa séria. Alguns de vocês que estão sentados aqui, algumas das senhoras, alguns dos senhores, alguns de vocês que estão em casa assistindo pela internet, você sabe o que eu estou falando. Deus já falou com você sobre isso. Você está tentando fazer a igreja crescer do seu jeito. O problema é que se você faz crescer, é você que tem que alimentar. Mas se Deus quem faz crescer, você não precisa nem ir lá.
Faz 20 dias que eu não vou no meu Evansede. E não para, e está crescendo. Eu ligo para o meu filho na administração: meu filho, daí está tudo bem? Ele diz: tá lindo, está maravilhoso. Eu digo: será que é eu que estou atrapalhando, Jesus? Liguei: Jacques, daí, cara, que palavra foi aquela que você pregou domingo à noite, Jacques? Tinha muita gente, pastor, tinha gente nas paredes, tinha gente, a igreja lotada. Eu digo: é eu, Jesus, a culpa é minha. Sou eu. Não é você quem faz a igreja crescer bonitinho. Essa é a sua frustração. Experimente parar uns 15 dias para ver se ela não continua. E aí você vai ficar pior do que está agora. Você vai dizer: não, eu não acredito que eles conseguem sem eu. Não, eu não acredito que eles conseguem sem eu. Não tem ninguém capaz aqui. Alguns de vocês que estão aqui sentados, senhores e senhoras que estão pela internet, Deus já está falando com você: pare um pouco, venha para o recôndito da minha presença, ande comigo. Eu quero te ensinar sobre as novas modalidades, as novas formas de movimento. Eu vou ensinar coisas que nem a NASA sabe para você. Eu quero colocar coisas dentro do seu coração que você ainda não viu, que os seus olhos não ouviram, que os seus ouvidos não ouviram. Mas você não, você está lá no frenesi de fazer. Até porque se não entrar o dinheiro até o dia 1º, como é que você vai pagar a conta dia 5? Eu vou te falar, irmãos, eu vou te falar, é sério que eu vou te falar, pense nisso. Se essa igreja está tirando a sua dor de cabeça, com aluguéis, com isso, com aquilo, para tudo, meu irmão, vai se reunir em casa. Deus não te deu uma igreja para acabar com a sua vida e para você dar mau testemunho na cidade. Vai reunir em casa, reunir debaixo de uma árvore. Não tem um pé de manga aí? Reúne debaixo do pé de manga, debaixo do viaduto. Irmãos, igreja é as pessoas. Igreja é as pessoas. Não dê trabalho para Jesus. Se movimente. Se você não entender o movimento de Deus, você vai ser um Jonas, sempre fugindo do lugar que Deus te enviou. Deus me trouxe aqui hoje para falar para você. Para você. Pastor, mas o senhor nunca teve problema financeiro para pagar a conta? Claro que tive. Mas a gente vai consultar Deus e perguntar a Deus. Ele disse: você está fazendo errado do seu jeito, você não está fazendo do meu jeito. Do seu jeito quem paga a conta é você. Do seu jeito quem paga a conta é você. Deus promove Ele só protege o que Ele mesmo promove. O reino dos céus, Marcos 4:26 diz que é semelhante a um homem que lança a semente na terra e vai dormir, não sabendo ele como a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Então o reino dos céus você nunca vai conseguir explicar. Eu posso sentar com você todos os dias para tentar explicar como que a gente cresceu, como que a gente está se mantendo, como que a gente está avançando. Eu não consigo explicar, até porque se você consegue explicar, não foi Deus quem fez, foi você. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Por isso, de manhã semeia a tua semente, de tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual que vai prosperar. Oh meu Deus, eu não sei como Deus faz, mas eu sei que Ele faz se eu obedecer. E se eu tiver que morrer para isso, se eu tiver que renunciar para isso, se eu tiver que voltar para isso, se eu tiver que soltar, meu amigo pastor, minha amiga pastora, solte. Solte. Vai aparecer um monte de gente: pastor, por que você não faz isso? Pastor, por que você não faz aquilo? Não faça. Chega de ouvir vozes. Para tudo e vai ouvir o que Deus tem para você. O teu Deus tem algo para você. O teu Deus Ele não te chamou para sofrer desse jeito. O sofrimento é pelo crescimento, irmão. A dor é a dor do crescimento, não é a dor da perda. Você não vai perder nada, fica tranquilo. E se eu perder? É porque não era seu. Não era seu. O que Deus te deu é seu e ninguém pode tomar de você. Ah, pastor, e se o cara sair e se me expulsar da igreja, eu abro outra. Eu vou orar até Deus fazer de novo. Entenda isso, entenda as movimentações do céu, querido.
Os apóstolos não apenas entram em cidades, mas eles penetram em cidades, eles tocam as estruturas, eles tocam fundamentos. Um apóstolo, ele não tem um livro de receita de alimento, ele é o alimento, ele se torna o alimento para aquela casa. Um apóstolo não tem uma receita, e esse é o problema. Tem muita gente comendo a receita, achando que está comendo o alimento, porque leu. Não adianta, se você leu a receita, você tem que preparar ela para poder desfrutar dela. Não adianta comer um livro de receita e achar que está comendo o alimento que você leu. Um apóstolo, ele não tem receitas de alimento, ele é a própria comida. São todos apóstolos? Não, mas são todos apostólicos. Por quê? Porque a igreja é apostólica. Porque elas trabalham no fundamento para garantir que a profecia se cumpra. Para que eu tenho que trabalhar nos fundamentos? Para garantir que a profecia se cumpra, para garantir que aconteça o que Deus falou que acontecerá. Então está escrito, eu nasci para cumprir, não foi para fazer. E muitas vezes eu quero fazer, e o que eu estou fazendo não está contribuindo para o cumprimento, está desviando as pessoas do cumprimento da palavra. Eu nasci para cumprir, então o meu trabalho é ouvir a Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus está dizendo: ouve, Israel, Senhor. Ouvir e obedecer faz parte de um propósito. A igreja, ela nasceu com uma plataforma apostólica. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, diz assim: pois nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus um como sábio construtor o fundamento, e o outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, pois ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, a qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará, pelo fogo será revelada, e o fogo provará quais sejam a obra de cada um. Por isso o ministério apostólico trabalha nos fundamentos, para que Cristo nunca saia dos fundamentos da igreja. O ministério apostólico, ele trabalha para promover os fundamentos de Cristo, não é as suas ideias. Eu não subo aqui para dar minhas opiniões, eu subo aqui para repetir o evangelho todo dia a mesma coisa, todo dia. A igreja, ela foi lançada com fundamentos apostólicos. Essa é a ideia original de Deus. Um apóstolo, um profeta que trabalha nos fundamentos, ele não trabalha para colocar as suas ideias, ele trabalha para que o que já existe não saia dali, não perca o caminho, não perca o caminho da construção, querido. E a gente não observa fundamentos, a gente só observa fundamentos por dois motivos: quando as paredes começam a rachar, ou quando a gente quer construir algo em cima daquilo que já existe, e a gente vai ver os fundamentos, chama um engenheiro para ver os fundamentos. Esse é o trabalho dos ministérios apostólicos e proféticos na igreja. Não tem a ver com título, não tem a ver com beija aqui no meu anel e me dá o dízimo, não tem a ver com isso. Tem a ver com trabalhar os fundamentos. Tem a ver com trabalhar os fundamentos. Por isso que eu vejo os profetas, eles vinham em Israel e diziam: assim diz o Senhor, ó Israel, e corriam para o deserto, porque a palavra deles tinha que ser maior do que eles. Era a palavra que ficava aparecendo e eles se escondiam. Você está me entendendo? Um apóstolo, ele pode apostolar da prisão. Um apóstolo, ele pode ser fundamentos, ele pode trabalhar para os fundamentos. Não que ele seja o fundamento, simplesmente ele mostra o fundamento. Ele está apontando para Cristo. Cristo é o fundamento, ninguém pode colocar outro fundamento. Paulo, ele falava isso constantemente: ninguém pode pôr outro fundamento, ninguém pode fazer isso, ninguém pode mudar o que já existe. Ok, cada um tem as suas estratégias, mas elas não podem substituir os fundamentos. Amém, irmãos? Então a pergunta
que as pessoas sempre fazem, qual é? Qual é a visão de vocês? A nossa visão é Cristo. Esperança em vós. É a esperança da glória, Cristo em vós. A ideia original de Deus foi que a igreja crescesse nestes fundamentos. Ninguém pode pôr outro. Você vai olhar para o Velho Testamento, tudo que Deus fala, tudo que acontece, Deus está apontando para Jesus que viria. Quando você chega no Novo Testamento, tudo que Jesus faz e diz, Ele aponta para o Pai. É o Pai apontando para o Filho e o Filho apontando para o Pai. É Pai e Filho trabalhando juntos. Um é o fundamento e o outro é o construtor. Por isso que Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do fundamento que me enviou, do Pai que me enviou. Amém. Há uma grande discussão sobre o assunto paternidade. É um assunto que me domina, irmãos. Por quê? Porque eu fui criado sem pai, eu fui enxergar Deus como pai, eu já era pastor. Paternidade não é você colocar as pessoas debaixo da sua mão e dizer: eu sou pai dele na fé. Não, isso é paternalismo. Paternidade é você apontar para Deus Pai. Agora, se um filho na fé te chama: e aí, paizão, o que que tem? O que que tem se você for realmente pai? Depois você lê 1 Crônicas ou 2 Crônicas, eu acho que é 2, 29, quando Ezequias, filho de Acás, começou uma restauração em Israel, ou é a primeira? Eu acho que é a primeira, está na Bíblia. Ezequias começou uma restauração em Israel, em Jerusalém, e a Bíblia diz que ele era filho de Acás, e ele fez tudo que era reto como seu pai Davi. Ou seja, o pai biológico era Acás, mas o pai que dava destino, o pai ao quem ele se afeiçoou, a quem ele ficou ali olhando e pensando: eu vou fazer igual Davi. Davi restaurou Israel, eu também vou restaurar aqui. Ele fez tudo que era reto como seu pai Davi, mas o pai dele era Acás, não era Davi. Então o que é que tem você ter um pai espiritual que ajuda você a achar Deus como pai, que ajuda você a achar os fundamentos da fé? Isso não tem problema nenhum. O problema é que muitos pais estão castrando seus filhos. O problema é que muitos pais não permitem que seus filhos cresçam. Eles colocam a comer debaixo da mesa. Filhos não comem debaixo da mesa. Quem come debaixo da mesa é cachorrinho, não é filho. Filhos estão na mesa com seus pais. Ah, mas a Bíblia diz em Mateus 23, 9: a ninguém chameis de pai, porque só um é o vosso pai. Entenda o fundamento dessa palavra. A palavra que está em Mateus capítulo 23, versículo 9: a ninguém chameis de pai. A palavra pai ali vem da palavra pater, que é a mesma palavra para pátria. O que Deus está dizendo é o seguinte: a ninguém na terra chamei de vosso pai, porque só um é o vosso pai. Deixa aqui. A palavra pai ali, ela vem da palavra pater, que quer dizer pátria, que quer dizer origem. O que Deus está dizendo é o seguinte: não diga que ninguém é a sua origem, porque a sua origem sou eu. E onde é que eu descubro isso? Efésios 1:4, que diz que Ele me elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que eu fosse santo e irrepreensível diante dele em amor. Então Deus é a minha origem. O ventre da minha mãe foi uma passagem, mas a minha origem é Deus. Eu saí dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então o que Deus está dizendo é: não diga que o Luiz Hermínio é a tua origem. Ele pode ter te ajudado, ele pode ter investido no seu ministério, ele pode ser um paizão para você, mas a sua origem sou eu. É isso que Deus está dizendo. Meu Deus, ninguém pode colocar outro fundamento. E agora pasmem, a palavra filho vem da palavra banar, que é a mesma palavra para bem, que é a mesma palavra. Sabe o que é que significa banar? Construir sobre uma base correta. A palavra pai é origem, e a palavra filho é construir sobre uma base correta. Então, se você tem uma origem e você se torna filho disso, você constrói sobre essa base correta. Isso é fundamento correto.
Fundamento correto não é pegar a visão do ministério e levar a visão do... Olha, qual é a tua visão? A minha visão é essa. Não, se a tua visão não comunga com a volta de Cristo, não promove a volta de Cristo, não promove o cristianismo saudável e genuíno, ela não pode ser chamada de igreja. Qual era o pecado de Éfeso? Que Jesus fala em Apocalipse capítulo 2. Qual era o trabalho da igreja de... A igreja de Éfeso foi conhecida como a igreja amorosa, a igreja carinhosa, a igreja que ajudava todo mundo, amava todo mundo. E qual foi o problema dela em Apocalipse 2? Deixaste o teu primeiro amor. Deixaste o teu primeiro amor. Mas você viu o que é que Deus falou dela? O que é que Jesus falou dessa igreja? Igreja que não suportava os falsos apóstolos, igreja que trabalhava e servia, mas ela perdeu o fundamento. O que é que ele disse para ela? Se tu não te arrependeres, eu virei e tirarei o que do meio de ti? O candeeiro. O que é o candeeiro? Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Os 7 anjos são os 7 pastores. Você vai ficar só com a sua denominação, mas a minha igreja não é mais aí. Isso é sério, pastores. Isso é sério, pastores. Se tu não te arrependeres... Mas eu me arrependesse, eu estou com a igreja aberta todo domingo, estou atendendo as pessoas, estou dando cesta básica, estou alimentando os irmãos, tenho retiro, tenho isso, tenho aquilo. Preciso me arrepender do quê? Porque você faz tudo isso sem o fundamento correto. A sua intenção é errada. Não pense que Deus olha para o teu serviço, Ele olha para a tua intenção. Ele não olha o que você faz, mas Ele olha por que você faz. E sabe por que ela perdeu o amor? Ele disse: conheça as tuas obras e o teu trabalho. Está lá, bota ali Apocalipse capítulo 2, versículo 1 e 2. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, e isso diz: aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras e o teu. Então peraí, ela tem obra e tem o quê? Obra e trabalho. Agora pasmem, a palavra obra vem da palavra avodá, que é a mesma palavra para avode, que é a mesma palavra para adoração. E a palavra trabalho vem da palavra tripalo, que é a mesma palavra para tortura. Sabe o que Deus está dizendo ali? Ele está dizendo o seguinte: eu te dei um lugar para adorar e você fez dele uma tortura. Eu te dei um serviço para fazer e você fez disso uma tortura. Por isso você está cansado, por isso você está depressivo, por isso você está angustiado, porque as coisas não aconteceram do jeito que você achou que ia acontecer. Por quê? Porque você parou de fazer a obra e ficou só fazendo o trabalho. Então, um recado para ti nessa manhã, meu querido pastor e amigo: pare o trabalho e volte para a obra. Pare o seu trabalho como igreja e volte para a obra. Pera aí, o que o senhor está falando? O que eu estou falando é que Deus te deu um lugar para adorar. Mas eu tenho que fazer culto. Não, você não tem. O seu trabalho é, antes de ministrar pessoas, é ministrar a Deus. Você é ministro do Senhor, você foi chamado para adorar o Senhor. E porque você adora o Senhor, Deus deixa você cuidar de gente. Porque você adora o Senhor, Deus deixa você governar. Porque você adora o Senhor, Deus vai te dar recurso. Porque você adora o Senhor, Deus vai te dar fama. Porque você adora o Senhor, Deus vai te levar em lugares estratégicos. Entenda isso. Então o que é que eu faço? Pare o trabalho e volte para o avode. Mas eu não sei tocar nada. Não precisa. Você não precisa ser músico para ser adorador. Não é da música que Deus gosta de você. Você pode cantar até ciranda, cirandinha, vamos todos. Não importa. Não é da música que Deus gosta. Deus gosta de você, cara. Deus gosta de você, irmã. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Senhor que está em secreto, Ele virá com tudo. A paz do Senhor, meus irmãos. Gostou da mensagem? Deixa seu like e compartilhe. Veja outras pregações que preparei para você.
É só clicar no link e Deus o abençoe.